gives me butterflies. I'm wondering what you got for me. Egyptian cotton is up to be already on me. Sei qual é. E teu amor do futebol é desde criança? Como que é? Cara, Você jogava futebol na rua? Cara, na real, não. Eu comecei gostando de Fórmula 1. Sério? Tem até ali o... Primeira coisa que eu vi nesse cenário incrível que você tem aqui foi o capacete do Senna, né? E eu era fascinado com Fórmula 1. Assim, pequeno mesmo. 3, 4 anos. Você acredita que nunca me pegou, cara? Sério? Meu pai era muito fã de Fórmula 1. Cara, eu não conseguia assistir, cara. Eu assistia muito pequeno, cara. Inclusive, assim, eu não lembro. Eu tenho flashes meu assistindo Fórmula 1. E inclusive, eu tenho flash do dia da morte do Senna. Caramba. Eu lembro de estar na cama dos meus pais e tentando entender aquilo, minha mãe me tirando do quarto para não ficar nervoso e tudo mais. E inclusive foi a partir daí que meu interesse foi diminuindo depois que eu fui entendendo que ele não ia mais aparecer e correr. Mas aí tem relatos que minha família chegava para mim, tipo primo, tio, aí falava assim, Magno, olha isso, que loucura. Eles falavam assim, Magno, imita o piloto de Fórmula 1. Porque eu imitava o piloto de Fórmula 1. Imita aí o piloto de Fórmula 1. Aí eu fazia... Isso com 3, 4 anos, mano. E a galera cagando da risada. Pirava, falava, caraca, o que o Magno tá fazendo? Olha isso e tal. E eu era meio burro com o futebol. Eu não entendia o futebol. Eu até achava que... vai jogar, sei lá, Corinthians e Paysandu. Aí o Corinthians tinha que fazer gol no gol do Corinthians. E o Paysandu no gol do Paysandu. Na minha cabeça era um negócio assim, porque eu era bem pequeno. Aí veio a morte do Senna, eu comecei a dar uma brochada. Muita gente, né, parou de ver. Né? Muita gente. Muita gente parou de ver. E veio a Copa do Mundo, né, de 94, então tinha... não só 94, né, depois de 94 também, o Tafarel, ele agarrava tudo, assistia os jogos da seleção, ouvia o Galvão falando Tafarel, Tafarel, Tafarel. Aí eu comecei a brincar que eu era o Tafarel. Eu tinha uma bola lá em casa, então eu jogava na parede, voltava, e agarrava, gritava. Tafarel foi quando eu comecei a me aproximar mais do Fluminense. Ou melhor, do futebol. E o Fluminense chegou por influência do meu pai. Meu pai é fluminense e foi me influenciando aos poucos. Só que eu sempre tive uma relação muito ruim com ele. Muito ruim, muito ruim. A gente não se fala hoje e tudo mais. Mas na época vocês chegaram em estádio, essas coisas juntos? Então, aí o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava com a nossa casa em reforma, que a gente viajou de Salvador pro Rio de Janeiro. E quando a gente chegou no Rio, a casa precisou de uns reparos. Ficamos numa casa de amigos dos meus pais. E eles eram mais velho. Mais velhinho. Então, viraram meio que avós ali de consideração. Sim. Vovó Léia e vovô Mário. E o vovô Mário era muito Botafogo. Muito botafoguense. Ele. Caralho, maluco, ele assim... Tudo ele era do Botafogo. Se ele pudesse comer no prato do Botafogo, ele comia. Se a privada do banheiro dele pudesse ser do Botafogo, ia ser do Botafogo. Tudo era Botafogo, 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 Botafogo. Infelizmente, morreu o vovô Mário. Porque hoje ele estaria... hoje eu estaria feliz. Ele morreu faz tempo ou não? Faz, deve fazer uns 5, 6 anos já. Mas hoje ele estaria... Ele estaria hoje com a pica putada pro Shell. Começou a aparecer botafoguense também que você nem imaginava, né? Nossa senhora. Eu não sabia que tinha tanto botafoguense, cara. Não é? Maurício Meirelles. Porra, nem sabia que ele gostava de futebol, cara. Pô, o Maurício, ele agora tá... Felipe Neto é Botafogo também? Neto não, mas o Felipe ele Neto sempre falou. Foi, inclusive, de botar grana, né? O cara do Cacete Planeta lá também. Hélio de la Penha. O Hélio também né? Tem muito comediante botafoguense. É verdade. Inclusive, rolou um evento... O Adnet, talvez? O Adnet, muito botafoguense. Rolou um evento de stand-up no Botafogo, que foi a Comédia Alvinegra. Rolou. É verdade, cara. Aí teve o Hélio, o Daniel Bonfim, que é um comediante lá do Rio. Era o Hélio, ele... O Adnet até ia, mas não foi. Enfim, só comediante... Já tinha uma galera do UTC também. Tá. O Marcos Rossi e o Bira Tomás, isso mesmo. Entendi. E aí, então, eu passei a... a gente tinha tava essa influência do seu avô e por que você não virou botafoguense? Não, aí o que aconteceu foi o seguinte. Como eu tinha uma relação ruim com meu pai,
Eu briguei com ele um dia desse aí. Sei. Isso com 6, 7 anos. Caramba. É. E aí eu falei assim, cara, como que eu vou atingir emocionalmente essa pessoa que tá me fazendo sofrer? Aí eu pensei, porra, eu não vou ser mais Fluminense. Aí eu cheguei pra ele e falei, não sou mais Fluminense. A partir de hoje, eu sou Botafogo igual o vovô Mário. Eu passei a acompanhar os jogos do Botafogo, pô. Era uma época até que... Mas você sabe, hoje você entende que é o maior golpe pra um pai, né? É? Porra, imagina se meu filho falar não sou mais corintiano. É. Falar, então você não é mais meu filho. Pode ser palmeirense, não tem problema. Talvez se eu tivesse... Palmeirense, meu filho, você não é. Se o vovô Mário fosse Flamengo, aí eu acho que ia... Nossa, eu acho aí que o ia negócio dar ia quebrar, né? problema. Cara? Aí ia dar Botafogo problema, ninguém pô, ligava, é. né? Ah, deixa o cara ser botafoguense, né? Aí eu passei a acompanhar os jogos do Botafogo. E era uma fase boa do Botafogo ou não? Nessa Cara, época? ali eu tô falando de 90... Razoavelmente, né? Eu tinha o... A gente tinha... Na verdade, o Botafogo tinha acabado de ser campeão brasileiro, então... Ah, é? sim, Então... Né? 95 eles foram campeões brasileiros, só que eu já não acompanhava. Isso aí eu tô falando 97. Então 97 ainda tava ali com uma rebarba de título e tal, ainda tinha um time, enfim, razoável. E aí eu passei a acompanhar os jogos do Botafogo, né, da maneira que dava, principalmente quando eu tava na casa dele, que às vezes eu ia no domingo e aí assistia com ele. E aí o Botafogo jogou contra o Atlético Mineiro num sábado. E o Atlético Mineiro abriu 3-0 no primeiro tempo. 3-0. Falei, meu Deus do céu. Só que o Botafogo foi buscar o empate. 3-3. 3-3. Só que sabe o que aconteceu? Ah. O Atlético Mineiro fez 5-3. Que jogaço, velho. Calma. O Calma quê? que não acabou. Aí o Botafogo fez 5-5. O jogo terminou 5-5. Cara, Só que eu não tinha muito entendimento de futebol e tava assistindo aquele jogo. Eu fiquei puto porque o Botafogo não tinha vencido aquela partida. Porque eu queria que ele tivesse ganhado. não entendeu a façanha que foi. E, pô, pode procurar aí, ó. Botafogo e Atlético Mineiro, 5 a 5-5. Porque, realmente, é uma façanha, né? Pô, perdendo de 3, vai buscar. Os caras fazem mais 2, vai buscar. Foi um puta de um jogo. E aí eu fiquei muito puto com aquilo. E aí no dia seguinte eu tava em casa e minha mãe falou, ó, seu pai tá chateado que você não é mais de Fluminense e tal, não sei o quê. Aí ele tava até lavando o carro. Lembro direitinho, tava lavando o carro. Aí eu olhei na janela ele e falei, tô vacilando. Aí botei a camisa do Fluminense, botei o short do Fluminense que eu tinha, peguei uma carteirinha de sócio torcedor que tava jogado, botei tipo assim aqui no meio pra mostrar, ó, voltei essa infusão. E aí ele me levou um ano depois, ou sei lá, 6 meses depois, ele me levou no Fla-Flu. E era uma época que o Fluminense tava muito fudido, né? Eu fui Fudido de ruim ou de bom? De ruim. Ah. Fudido de ruim, porque é o final da década de 90, o Fluminense tinha caído em 96, aí teve um negócio de virada de mesa, um bololô lá com o Atlético Paranaense e Corinthians, aí beleza, ninguém caiu. Aí 97 caiu, aí 98 caiu, enfim. E aí no início de 99 eu fui no Fla-Flu, que foi 5-3 Flamengo, estreia do Túlio Maravilha pelo Fluminense. Porra. Tipo, um jogo muito aleatório. Caio Ribeiro meteu 2 gols, inclusive quando eu encontrei com ele, eu falei, porra, você estragou o primeiro jogo de futebol que eu fui na minha vida, hein, Caio? Aí ele riu daquele jeitinho dele. Pô, me desculpa, meu amigo. Naquela época o Flamengo era o timaço e o Fluminense não tava numa fase muito boa. O duro é se ele ficar puto e te xinga, né, cara? Aí, meu irmão, aí ele chama, você é um cabeça de melancia. Você é um grande de um mamão. Enfim. Aí eu fui, cara, mas eu achei muito foda o jogo. Achei muito foda. Foi 5-3, 118 mil pessoas. Nossa, velho. 118 mil pessoas no Maracanã. E era um jogo de abertura de temporada, que era a Taça São Sebastião. E o Romário comeu a bola naquele jogo, o Túlio Maravilha perdeu pênalti. Pô. Foi assim, eu tava até de cadeira, né? Na época era arquibancada, cadeira e geral. Meu irmão, eu achei muito foda. Mesmo o Fluminense tomando uma porrada, eu gostei muito. E aí eu comecei a ir pro Maracanã e torcer pro Fluminense mesmo, com o Fluminense na 3ª divisão. Pô. Sacou? E eu falo isso. Mas é isso, cara. O Corinthians é a mesma coisa, cara. Quanto pior tá, mais a torcida cresce, cara. Né?
rebaixamento, quando tá ruim, naquela seca lá do Corinthians, com meu pai, eu lembro, cara, quando quebrou o jejum lá, cara, acho que foi 77, né? Eu lembro da Sim. gente indo pro centro de São Bernardo com o chevette do meu pai, ele Foi colocou o a gol do- bandeira. é um gol do Basílio. Basílio, pô. Gol É, do pé de Basílio, anjo. é. Putz, fantástico aquele dia e eu lembro da gente comemorar isso, Pô, cara. foda.